A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Continuando a nossa leitura, nós estamos fazendo a leitura do livro A Igreja Fora das Paredes, amém? E o tema de hoje é por que devemos evangelizar? É uma pergunta. E a leitura é o capítulo 19. Nós estamos chegando aí na etapa final do nosso jejum de 21 dias. No domingo nós estaremos terminando. Amém? Então vamos para a nossa leitura. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura. Ok? Nós não estamos explicando, o capítulo. Somente a leitura para ajudar os irmãos aí que tem dificuldade. Então você pode estar acompanhando a leitura pelo livro que nós mandamos em PDF. Você também pode ouvir o áudio que nós também mandamos nos nossos grupos e você também pode acompanhar aqui pelo nosso canal, ok? Então, repetindo, o tema é por que devemos evangelizar. E a introdução do capítulo diz assim: a maioria das pessoas possui um verdadeiro terror diante do desafio de evangelizar. Ele desperta sentimentos insanos de medo, insegurança, pressão e culpa. Para a maioria de nós, evangelizar é apenas uma obrigação bíblica, desagradável, motivada por um sentimento de culpa. Afinal, se eu não evangelizar, Deus vai requerer de mim o sangue deles. O evangelismo, como Deus planejou, nunca é motivado pela culpa. Você entendeu isso? O evangelismo não pode ser algo angustioso, porque o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, foi um evangelista. Ele veio para procurar e achar aqueles que estavam perdidos e deu a sua vida por estes. É isso que vai no centro do coração do Pai. Esta é a obra soberana e suprema vontade, que todos sejam salvos da condenação eterna. Nesse capítulo eu quero compartilhar 5 razões porque nós devemos evangelizar. A primeira é porque temos recebido muito de Deus e devemos compartilhar. Em 2 Reis, capítulos 6 e 7, vemos a história do cerco de Samaria pelo rei da Síria. Devido à falta de comida e água, o povo experimentou tamanha fome que chegaram ao ponto do canibalismo, vejam só, condenados a morrer como os demais. Aí nós temos o exemplo de 4 leprosos que apontam hoje para nós como igreja. Eles disseram entre eles: se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 7, versículo 4. Então, os leprosos foram para o arraial dos sírios e acharam de tudo o que precisavam. E se banquetearam e tomaram das melhores roupas, comidas e joias, porque o Senhor havia afugentado o exército sírio. Diante disso, qual foi a atitude dos 4 leprosos? Eles foram e contaram para o resto da cidade. Entre aspas, hoje é dia de boas novas, disseram os leprosos. Tinham entendido que se calassem, seriam tidos por culpados. Como esses leprosos, nós temos muito para contar daquilo que Deus tem nos feito. Não precisamos ficar preocupados em pregar a Bíblia. Precisamos apenas contar aquilo que Deus nos tem feito e tem nos dado. Esta é a era do Evangelho. Um dia, entre parênteses, muito em breve, esse tempo vai acabar. Ela vai se fechar. E então não teremos mais chance de repartir as riquezas do Pai. Se nos calarmos hoje, indiferentes, e a quanto temos recebido, justamente para repartir, Deus não nos terá por inocente. Há muitos entre nós
que pensam que não têm o suficiente para repartir, que não sabem pregar, que não podem responder às dúvidas e os questionamentos das pessoas, se sentem fracos e incapazes. Mas isso é falácia, mentira do diabo na sua mente. As pessoas lá fora é que não têm nada do ponto de vista espiritual. Elas estão morrendo de fome, mendigando, desesperadas, procurando alimento. Cada uma destas vidas podem ser trazidas para o meio do arraial, onde encontrarão fartura e abundância. Ponto 2. Porque precisamos livrar as pessoas do inferno. Você pode ler isso lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas eu vou ler aqui, né? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O inferno foi um dos principais temas abordados por Jesus. Você também pode ler isso lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. As pessoas têm ido para a igreja por causa das bênçãos. Isso não é ruim. Mas os crentes precisam saber da realidade do inferno para saírem das paredes do prédio da igreja. Quem mais deve saber da realidade do inferno não são os ímpios. Para eles, nós precisamos falar das boas novas, o evangelho. O ímpio é como uma pérola que Jesus deu tudo para comprar. É algo inquietante, mas verdadeiro. O inferno existe. E muitas pessoas estão indo para lá agora mesmo. Nós precisamos alertar as pessoas da realidade do inferno. Precisamos gastar cada vez mais tempo, dinheiro e energia para alcançar os que estão fora do prédio da igreja. Quando percebemos a realidade inescapável de que há um inferno, adquiriremos a mentalidade do tipo: fazer o possível e o impossível para que uma alma seja salva. Se o inferno é real, então não tem trabalho grande demais para salvar alguém. Não incomoda, isso não te incomoda o fato de que seus amigos, seus parentes, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, de escola, estão indo para o inferno? Não te incomoda isso, não? Nada, nem mesmo a sua personalidade ou timidez, pode ser tão grande a ponto de justificar a postura de indiferença diante das oportunidades de pregar o evangelho completo e salvar as pessoas. Terceiro ponto desse capítulo: por que nós devemos evangelizar? Porque somos testemunhas, representantes, cooperadores de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Uma testemunha que se omite em um tribunal torna-se um cúmplice. Nós pregamos porque recebemos de Jesus a incumbência de sermos suas testemunhas. Testemunha é aquela que fala do que viu e do que ouviu. Testemunhar não é apenas falar de bênçãos, ou discutir doutrinas, ou até mesmo falar de Jesus simplesmente, mas é falar do que Deus fez nas nossas vidas e pode fazer nas vidas daqueles que estão ouvindo. Nossa razão para permanecermos aqui na terra, depois que somos salvos, é para gerar, é para produzir. John Wesley disse o seguinte:
você não tem nada a não ser salvar almas. Portanto, gaste-se e seja gastado nesse trabalho. Não é a sua função pregar, muitas vezes, e cuidar desta ou daquela sociedade, mas trazer o máximo de pecadores ao arrependimento, com todo o poder, edificá-los na santidade, sem a qual elas não poderão ver ao Senhor. Aleluia. Provérbios capítulo 11, versículo 30, diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, o que ganha almas é sábio. Amém. Ponto 4. Porque iremos prestar contas a Deus. Você pode ler também depois Ezequiel capítulo 3, versículo 17 ao 21. Vou repetir, Ezequiel capítulo 3, do versículo 17 ao 21. Você pode ler isso depois. Amém? Enquanto você é descrente, a preocupação é ser salvo. Mas quando você se converte, a preocupação é ser vencedor. Um servo fiel, que traz a ovelha e cuida. Muitos dizem que não vamos levar nada dessa terra. Isso não é verdade. Levaremos as almas que ganharmos. Não pregamos somente por causa das almas, mas por amor a Deus e a sua mensagem. Porque essa é a sua vontade. Não pregamos o evangelho por culpa, mas por responsabilidade, compromisso com Cristo e sua morte por causa dos perdidos. Se formos fiéis, teremos a recompensa. Mas se formos negligentes, seremos punidos diante do Senhor. Sobre nós pesa a responsabilidade do atalaia. A palavra garante que o Senhor vai cobrar de nós o sangue daqueles com quem convivemos e para quem não falamos. Você pode ler isso em Ezequiel capítulo 3. Eu acabei de citar. Nossa principal motivação não deve ser esta, mas certamente precisamos tê-la diante de nós. Saber a verdade e não revelar. Perceber o outro indo para o inferno e não o advertir. Tendo um depósito e não compartilhar. Conhecendo o remédio e guardando-o para si, são situações passíveis de juízo diante de Deus. Quinta razão, porque há uma promessa de recompensa. A última motivação para o evangelismo é a recompensa de conduzir alguém a Cristo. Devemos ser canais ou instrumento nas mãos do Senhor, por amor a elas e ao propósito de Deus. Entretanto, seremos grandemente recompensados pelo Senhor por cada vida resgatada. Esta recompensa acontece de duas maneiras. Porque nos alegramos sobremaneira em gerar um filho espiritual. Alegria esta compartilhada pelos anjos no céu. Depois, quem salva alguém livra a sua alma do inferno e encobre multidão de pecados. Além disso, aqueles que você ganha para o Senhor são a sua coroa de glória. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, imagine quão grande vai ser a recompensa daqueles que levarem muitos a Cristo. Amém? Concluindo, a minha esposa levando a minha reta. Concluindo esse capítulo, há pessoas que sequer choram pelas vidas. Deixa eu te fazer duas perguntas aqui, né? Você já pensou estar por toda a eternidade sem fulano ou ciclano? Isso não pesa no seu coração? Precisamos de pregadores, precisamos de pessoas que testemunhem o Evangelho. Talvez alguns não vejam maneiras como poderiam ser usadas para pregar o Evangelho. É importante
então ressaltarmos que cada um pode e deve evangelizar da sua maneira. Temos isso muito bem representado na palavra. Temos como exemplo de evangelista o apóstolo Pedro, que era alguém confrontativo e além de impetuoso, cheio de argumentos. Para os eruditos, com 3 minutos de mensagem, converteu 3.000 pessoas. Temos o modelo de Paulo, considerado intelectual, cheio de argumentos para os eruditos, onde apresentava com lógica os conceitos irrefutáveis a respeito da fé em Cristo. Outro modelo é o cego de nascença. O seu evangelismo acontecia pelo seu próprio testemunho, contando o que Deus havia feito na sua vida. Ele disse, eu sei que era cego e agora eu vejo. Ao ver esta variedade de métodos, quero te encorajar a não ficar paralisado pelo medo, pela insegurança, mas a responder ao Senhor, pois é certo que, no devido tempo, Ele te usará de maneira poderosa e, com certeza, teremos povoado os céus e saqueado as vidas do inferno. Amém? Quero deixar aqui 2 perguntas para você meditar. A primeira pergunta é, diante dessas razões que foi exposto aqui, por que devemos evangelizar? Qual será o seu posicionamento diante disso? Segunda pergunta, vamos saquear o inferno? Aleluia! Receba esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.